Oi. Vocês estão me ouvindo? Me confirmem se vocês estão ouvindo. Esperar a Amanda entrar pra apresentar ela pra vocês. Vou trocar isso. Oi, gente, online. E como é que vocês estão? Fazendo hora enquanto a Amanda não. Agora eu troquei a internet, agora eu tô no 3G. 3G salvando na quarentena, né? Oi, Camila. Oi, Ana. Obrigada, Ana. Estamos aguardando a Amanda voltar. Voltar não. Chega. Desculpa. Oi, lindas. Um beijo pra Raquel. Ahn, o nervosismo, o meu sentimento do evento em uma palavra. Um nervosismo bom. Oi, Raquel, tô te notando. Ai, gente, a Amanda não entra. Tô nervosa. Beijo pra Camila. Laís, também te amo. Tô me sentindo uma vlogs.
Um salve, um salve pro Eduardo. Ainda não. Peraí. Oi! Oiê! Então, gente, hoje a gente tá com a Amanda, nossa convidada. Ela faz parte do time Ned Poa, que é o núcleo de empresas júniores de Porto Alegre. Sim, o cachorro tá latindo, desculpa. Mesmo de fone dá pra pegar. Tem E, é, problema, o meu também late. e ela é graduanda da URGS, ela faz Relações Internacionais e hoje ela vai estar com a gente falando sobre a home office, como gerir o tempo e as ferramentas. Tu quer falar alguma coisa, Amanda? Não, oiê. Não? Eu tô Tá. rosa assim porque eu tô morrendo de calor. Tipo, tá muito quente aqui. Eu tava correndo pra dar tempo. Então tá, eu vou começar a te entrevistar. Tá bom. Ah, tu tem alguma dica de como render em home office? De como render em home office. Tá. Essa é uma pergunta bem ampla, né? Eu penso mais em, tipo, como começar a me organizar para que eu consiga fazer todas as coisas que eu preciso fazer. E aí, para isso, tu precisa entender o que tu precisa fazer. Então, como eu falei para vocês, eu dei outra vez uma captaçãozinha para Petra sobre como eu me organizo e tudo mais. Então, anos atrás eu fiz um curso com uma empresa chamada Power Self, que é especializada nisso, então, tipo, como tu pode ter o tempo melhor e tudo mais. E aí a primeira coisa que eu aprendi foi isso, de eu tenho que ter noção do que eu preciso fazer. E aí, quando tu pensa no que tu precisa fazer, tu organiza isso em todas as áreas, em toda a tua semana, para ver o que tu precisa fazer primeiro. Então, eu mostrei para eles até uma matriz de prioridade que tu coloca qual a prioridade das tarefas que tu tem. E aí tu organiza isso de acordo com os prazos. Então, se uma tarefa tem prazo, ela é um compromisso. E aí tu tem que. Desculpa, não é um compromisso, não. É uma tarefa que ela é prioritária. Então, todas as tarefas que têm prazos, tu faz primeiro para cumprir o prazo que tem que cumprir, né? Porque tu está devendo aquilo para outra pessoa. E aí tu vai organizando assim. Então, principal... fala da matriz, tá? É uma matriz com 4 quadrantes. Eu não sei, eu não vou conseguir desenhar ela agora, até porque eu desenharia e ela ficaria ao contrário. Mas imaginem 4 quadrantes, tipo, dividam a tela aqui em 4. No topo dela, então, tipo, pra mim é desse lado aqui. Talvez pra vocês também, não sei. Mas aí aqui é o quadrante A. Então, o quadrante A vai ficar tudo que tem um prazo e tem. E é urgente, então tem um prazo e tudo que é super importante. Então, aquelas coisas que tu te comprometeu com outras pessoas para fazer, tem pessoas esperando esse prazo, esperando o que tu vai fazer, e é tudo que é importante, né? Então, tu já pode dizer que isso é importante. No lado B, são as coisas que elas não têm prazo, ou o prazo está bem mais longe, tu pode dizer, tipo, daqui a um mês, 2 meses, mas são importantes. Então, são coisas que tu sabe que tu precisa fazer, mas estão um pouco mais longe. Então, tu pode deixar um pouquinho para depois. E aí, na parte de baixo, tu vai ver as coisas que ou elas têm prazo, mas elas não são importantes. Então, são coisas que muitas vezes a gente cria na nossa cabeça, assim, tipo, eu quero organizar o meu e-mail. E aí, isso é um negócio assim, tipo, depende de ti, é bom pra ti, mas não tem outra pessoa esperando, sabe? É bastante pra ti. E aí, tu pode escolher se isso é realmente importante ou não. Eu diria que é. E tem as coisas que não são importantes e também não são prazo. Então, não, não exatamente tu vai tirar o teu tempo para fazer, sabe? E é difícil colocar essas coisas no quadrante. Então, é difícil a gente olhar para uma coisa que a gente quer muito fazer e dizer, tipo, isso aqui não é importante. Então, eu não vou deixar ali no quadrante D, sabe? Mas é um exercício diário, assim. Tá. Vou seguindo nas perguntas, tá, Amanda? Muito Tá? obrigada por responder. Eu não tava no dia da sua capacitação, eu adorei a tua explicação. Muito Ai, não obrigada. acredito! É verdade! É verdade. Tem Ah, mais coisas sobre isso, assim, mas acho que eu vou falando depois. tá.
Quando que tu percebeu a necessidade de usar uma ferramenta, um processo para gerir teus projetos e tarefas? Boa. Eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente cresça pensando e fazendo, de quando tu tá na sala de aula e tu tá fazendo um exercício lá com o professor, quando tu é pequenininho, sabe? Tipo, tem ali 7, 8 anos, tá aprendendo a ler, escrever, a fazer as coisas. E aí tu tá fazendo um negócio, aí o professor olha pra gente e diz, não, anota isso no teu caderno. Aí chega todo ano a lista de materiais e tá lá, um caderno em branco pra tu poder anotar as coisas. Então a gente já começa com isso de que, tipo, tá, tu tem que anotar, tu vai botar essas coisas em algum lugar. E aí já é um começo, né? Que a gente já começa criando na nossa cabeça que a gente precisa ter isso em algum lugar. Só que às vezes a gente pensa que tem coisas que a gente não precisa anotar. E aí, tipo, eu vou lembrar disso depois. Raramente lembra, né? Mas a gente acha que a gente vai lembrar. E aí, tu vai indo em eventos, vai indo pra sala de aula depois, cursinho, faculdade e tudo mais. E tu vai anotando as coisas, né? Então, tipo, quando tu vai em um lugar e tu vai aprender alguma coisa, tu percebe que tu anota, na maioria das vezes, né? E aí isso é um começo de que, bom, se tu anota as coisas que tu tá aprendendo, por que tu não anota as coisas que tu vai fazer? Por que tu não anota as coisas que tu quer fazer? E aí já é um passo, assim, de que chegou lá no curso e o professor, né, não sei se pode chamar de professor, mas naquele caso ele foi um professor, e aí ele chegou e disse, tipo, pessoal, onde é que vocês anotam as coisas de vocês? E aí metade da turma disse, tipo, eu não anoto. Mas, tipo, como assim tu não anota? E aí, tá, então tu consegue fazer tudo o que tu disse que tu vai fazer, ou tudo que tu precisa fazer? Ah, não. Tá, então por que tu não anota? Então foi aquele momento ali que foi um choque, assim, pra todo mundo, de que, tipo, cara, se tu tem uma coisa pra fazer, tu precisa anotar. Senão, as chances de tu esquecer são bem grandes. Então foi ali. E aí, até hoje, eu uso papel e caneta mesmo. Já tentei usar coisas online, notas do celular, Notion. Notion é muito bom, é um aplicativo para anotações e tudo mais, ele é super bom. Mas eu não consigo, vai papel e caneta mesmo. A outra pergunta é até quais ferramentas tu usa e qual delas tu acha melhor e por quê? Boa. É... Então, já te falando, assim, já que tu não tava naquele dia da capacitação, eu falei pro pessoal, eu costumo dizer que se tu vai numa palestra, se tu tá na sala de aula, onde é que tu anota as tuas coisas? Tu anota no teu celular ou tu anota no papel, numa caneta? Tu tem um caderninho pra isso, um bloquinho? E aí, basicamente, sim, dizem que é no papel e na caneta, né? E aí eu digo, bom, se tu já tem o hábito de anotar no papel e na caneta, de carregar isso contigo, por que tu tá querendo criar outro hábito de usar um aplicativo que tu ainda não usa? E aí, se tu tá tentando te organizar, tu quer anotar as coisas que tu vai fazer, e tu tenta criar mais um hábito de uma outra ferramenta, a chance de dar errado é grande, porque tu tá tentando criar dois hábitos ao mesmo tempo. Então, eu acho melhor papel e caneta, pelo menos no começo, até tu te acostumar, te organizar, para depois partir para outro hábito. Mas pelo menos tu já garantiu o primeiro, e aí tu já consegue anotar e te organizar. Eu adoro um papel e uma caneta mesmo. Eu sou a louca dos post-it. Dá pra perceber, né? O meu agora é esse aqui, ó. Amarelinho, bonitinho, da Renner, tribaratinho, folha em branco, que eu prefiro. E tá sempre comigo. Daí cabe na bolsa e tudo. Então tá. Próxima pergunta, então. Existem métodos de estudos de tarefas com tempo para produzir? Não sei, essa pergunta Métodos de ficou meio estudos. estranha. Pode repetir? Desculpa. Existem métodos de estudo, divisão de tarefas com tempo para produzir. Você utiliza algum? Acha eficiente? Talvez vocês estejam falando aqueles métodos tipo Pomodoro, que tu faz por um Eu tempo, acho que vai é vir a assim. pausa. É isso, né? Então, eu conheço, mas eu nunca senti necessidade de usar. Porque o que acontece comigo? Eu fui naquele curso, aprendi algumas coisas de, bom, anotar as coisas papel na caneta, a matriz da prioridade, então para tu entender o que tu precisa fazer primeiro, o que tu faz quando sobrar um tempo. E aí eu comecei a botar isso em prática, sabe? Então, tendo aqui na minha frente, até te mostrar para vocês a minha semana. Eu faço isso daqui, essas tarefas que eu tenho para semana. E aí eu tendo isso aqui na minha frente, eu olho para isso daqui e aí eu penso, fazer o PowerPoint do café de ontem vai me tomar 2 horas. Tá, então isso eu consigo fazer ali na quinta-feira, não preciso fazer na segunda. Daí eu vou vendo isso assim, e aí eu vou vendo o que eu preciso fazer. Então eu não exatamente uso um método. Tipo, tem para pessoas que funciona, claro, e super recomendo tentar.
mas pra mim eu não precisei chegar nisso, assim, porque eu ter claro na minha frente o que são as coisas que eu preciso fazer. E aí entra outra dicasinha, assim, uma outra magiquinha, que às vezes quando a gente vai fazer uma lista assim de tipo o que a gente precisa fazer, a gente coloca projetos. Então, objetivos dos projetos. Tipo, eu colocaria organizar café, que foi o café do Ned de ontem. Organizar o Uhum. café, isso não me diz nada. Tipo, eu sei que eu preciso fazer o café e organizar o café, mas eu não tô botando aqui o que eu realmente preciso fazer para organizar o café. E aí isso é muito bom quando a gente percebe, assim, porque às vezes, e eu faço isso até hoje, eu preciso realmente ter consciência do que eu tô botando, porque é muito fácil a gente colocar aqui o objetivo de um projeto, não colocar as etapas e dividir em migalhinhas mesmo. E aí quando tu vai fazer isso aqui, te dá ansiedade, porque tu vai pensar, bah, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, não preciso de 5 horas para fazer isso, então eu preciso tirar uma tarde inteira para fazer alguma coisa. E e aí eu, enfim, então, tipo, dividindo isso, eu consigo ter mais noção, assim, do tempo. E aí eu vou fazendo conforme a demanda. Então, agora no home office tem sido assim, tipo, eu olho pra isso aqui, sei que eu preciso fazer hoje na sexta. Tá, fiz a primeira coisa. Ah, beleza, tem mais um tempo. Acho que eu vou levantar, tomar uma água, pegar uma maçã, brincar com o meu cachorro. Então, eu vou dividindo assim, conforme demanda mesmo. E tu sentiu necessidade de adaptar teus processos de organização quando tu entrou em regime de home office? Eu, na real, essa necessidade eu já sentia antes. E aí, na quarentena, eu consegui realmente melhorar e botar em prática. O que acontecia antes? Acordava, tinha que tomar café, às vezes tomar um banho, me arrumar para sair e ir ou para academia ou para bolsa. Aí levava 20 minutos para chegar até lá. Eu moro perto da URGS, então já é um alívio, né? Aí tu perde o tempo de deslocamento. E aí eu já não usava o tempo de deslocamento para nada. Chegava lá, até começar a fazer alguma coisa, levava mais 15 minutos. Porque daí tinha que ir bom dia, pegar água, pegar café e conversar com as pessoas e tudo mais. Aí chegava depois, almoço, tinha que me deslocar para ir almoçar. Aí depois do almoço, voltava para a bolsa, e depois saía da bolsa. Então, tipo, todos esses tempos eu meio que quebrava o que eu estava fazendo, sabe? Às vezes terminava o tempo, ou às vezes tinha muita coisa para fazer num dia e eu não conseguia me organizar direito para realmente fazer tudo aquilo. Tipo, eu achava que eu já me organizava bem para conseguir fazer as coisas principais, mas eu ainda sentia falta de algumas coisas e até o tempo para mim. Então, tipo, nessa rotina de deslocamento, nessa rotina de estar atendendo sempre muitas pessoas, eu acabava comendo o tempo que era para mim. Então, eu parei de ler livro, eu parei de realmente me alongar, às vezes pulava academia, coisas assim, e não, isso não é bom, sabe? E aí eu sentia essa necessidade antes. E aí com a quarentena isso melhorou, né? Porque daí eu não preciso mais ficar me deslocando, não preciso sair de casa. Então, para mim foi uma baita de uma vantagem, assim, que eu realmente consegui juntar esses pequenos tempos que eu perdia em momentos grandes. Então, hoje eu consigo terminar as coisas mais cedo à noite, consigo ter tempo para mim, para os meus cachorros e tudo mais. E tu sente que aconteceu alguma mudança de hábito abrupta na quarentena? Ah, sim. Eu deixei de acordar cedo. E não porque eu não gosto de acordar cedo, eu adoro acordar cedo. Eu brinco até, né, que o meu pai, ele é uma pessoa muito matutina, ele diz. Ele gosta de acordar cedo e dormir cedo. E a minha mãe, ela é o contrário. Ela gosta de dormir tarde e acordar tarde. Só que pra mim não funciona assim. Eu gosto de ter a manhã e ter a noite, eu não gosto da tarde. Pra mim o período da tarde é o mais improdutivo de todos. Então, na quarentena, antes da quarentena eu acordava cedo, porque eu precisava acordar cedo, né? Tipo, eu não podia me atrasar, eu tinha que fazer minhas coisas. Tinha que ir na academia também, então era algo que eu sempre pus pra mim, tipo, eu não vou deixar de ir na academia. E aí, né, tudo isso acabou. Então eu não consegui mais acordar cedo. E hoje eu sinto o efeito disso, tipo, eu sinto que eu preciso acordar cedo e tudo mais. Mas tem sido muito difícil com o inverno. Tipo, muito difícil mesmo, assim. O horário perfeito para eu acordar agora tem sido 8 horas. Mas às vezes eu não consigo acordar às 8 horas. E aí, porque a cama tá muito quentinha, fora da cama tá muito frio. Essas coisas. Mas de resto, assim, os meus hábitos são muito melhores. Até comigo mesmo, assim. Porque é a questão do tempo que eu falei, né? Hoje eu consigo enxergar mais esses intervalos de tempo para mim, para minha família, para o meu quarto. Tu acredita que a criação de hábito é uma chave para uma boa produtividade?
Assim, eu não estudo isso, né? Não sou especialista, não tenho grandes embasamentos. Eu fui em um curso, fui botando em prática e fui vendo que funcionava pra mim. E eu posso dizer que pra mim, sim. Pra mim eu preciso de hábitos, eu preciso de rotina. Então, tem pessoas que dizem, eu não gosto de rotina, a rotina me deixa entediado e tudo mais. E eu tento levar isso pro outro lado, assim, de que eu não preciso fazer sempre as mesmas coisas. Eu não sou um robô, eu não vou fazer todos os dias as mesmas coisas, não vou funcionar, até porque a gente tem sentimentos, a gente tem outras coisas que nos afetam, né? Mas pra mim eu preciso de uma leve rotina, assim, de saber que eu preciso acordar às 8 horas da manhã, porque eu vou me sentir bem, eu preciso tomar café logo em seguida, preciso tomar um café depois do almoço. Então essas coisas pra mim funcionam, assim. Então, não sei se é para todo mundo. Eu recomendo, eu sempre recomendo, falo, tipo, tentem, porque é muito isso, assim. Hoje eu sei que funciona para mim porque eu tentei fazer outras coisas que não funcionaram, tentei fazer coisas que funcionaram. Então, hoje eu sei que para mim funciona. Mas vai muito da tentativa mesmo, assim, de cada um. Tem uma pergunta da Ana. Qual o segredo para não deixar as coisas acumularem? O segredo para não deixar as coisas acumularem. Tá. Eu acho que primeiro de tudo tu precisa ter noção do que tu precisa fazer. Eu acho que é o que eu falei antes, assim, de chegar ali no domingo ou na segunda de manhã, parar na frente do teu papel e da tua caneta, dividir as coisas, que daí é como eu faço, né? Eu divido as áreas da minha vida, então eu tenho 3 coisas pro lado profissional e eu boto o hashtag vida, que é a minha própria vida, as coisas pessoais mesmo. Então eu divido nessas 4 áreas e aí eu vou pensando uma por uma. O que eu preciso fazer essa semana? O que eu preciso fazer para o NEG? O que eu preciso fazer para a bolsa? E aí eu vou separando o que eu tenho que fazer. Isso já me mostra tudo que eu tenho que fazer, né? Claro que ao longo da semana vai surgindo mais coisa, mas assim que surge, tu vai lá e bota no teu caderno. Tu vai lá e bota, tipo, eu preciso fazer isso. E aí, quando tu olha para isso daqui, para mim funciona pensar quando eu vou conseguir fazer. E aí, para começar, para pensar quando tu vai conseguir fazer, eu vou pensar daí nos prazos, na urgência das coisas que tu tem que fazer e na importância que isso tem, né? Então, quando tu está no lado profissional, que tu tem mais pessoas dependendo do teu trabalho, fica um pouco mais fácil, eu acho. Porque tu começa a pensar, tipo, será que isso daqui tá travando o trabalho de um outro colega? Será que isso daqui alguém tá dependendo disso? Então fica um pouco mais fácil. E aí tu tem que ter noção, assim, claro que não é um negócio, tipo, botei 50 coisas aqui, eu vou fazer as 50 essa semana. Porque a gente tem isso também, né? Que, tipo, vou botar aqui, vou fazer tudo. E aí quando a gente não faz, a gente se sente muito mal. Eu passo por isso ainda. A minha colega do NED passa isso também, então a gente sempre compartilha sobre isso. Mas é muito negócio de pensar nos prazos. Eu acho que o que mais pesa quando a gente pensa em acúmulo de tarefa é coisas que tu tem que entregar, muitas coisas que tem que entregar ao mesmo tempo. E aí isso é talvez porque antes, quando a gente tinha tempo para entregar as coisas com calma, a gente não viu o que a gente precisava fazer. Tem uma pergunta da Nicole. Tens ideia de como reservar um tempo pro ócio criativo? Boa! O que funciona pra mim, tá? E eu sei que isso não vai funcionar pra todo mundo. Eu sei, de novo, assim, é muito tentativa e erro, tentativa e erro. Eu não separo um tempo de, tipo, das 6 às 7 não vou fazer nada. Eu vou percebendo como eu tô me sentindo. E isso foi uma grande lição que lá no curso me ensinaram, que toda semana tu tem que parar e refletir sobre como foi a tua semana em questão de sentimentos. Como é que tu te sentiu depois de fazer algumas coisas? Como é que tu te sentiu depois de passar tanto tempo fazendo alguma coisa? Enfim, é realmente ver como é que tu te sente no teu dia a dia. Então, hoje, por exemplo, eu comecei a fazer um negócio que eu não estava rendendo bem. Eu sentia assim, eu podia estar fazendo isso aqui um pouco mais rápido. Por que será que eu tô assim? E aí eu pensei, bom, eu tô muito cansada. E o café ontem, a correria de ontem me deixou muito cansada. Então eu percebi, não adianta eu ficar aqui. Eu posso parar um pouco. E aí eu venho pro Instagram, vou pro Pinterest, eu gasto muito tempo no Pinterest também. Vou ver outras coisas. E aí acho que mais ou menos esse é o ócio criativo, assim. Então, usar essas pausas que eu faço para realmente buscar a questão da criatividade. E aí, para isso, tu poderia, tipo, parar e ler um livro, poderia parar e ver algum vídeo, alguma coisa, mas é realmente entender, tipo, vou tirar alguns minutos para eu descansar a cabeça e fazer isso. E aí, para mim, funciona. Então, já tentei, assim, regrar minha vida, a rotina direitinho, assim, tipo, não, das 9 às 10 eu vou fazer isso,
das 10 ao meio-dia eu vou fazer isso, e realmente regrar, assim, e pra mim não funciona. De verdade, não funciona mesmo. Vai muito de como eu tô me sentindo. Porque é aquilo que eu falei, tem dias que isso vai funcionar, tem dias que não. Tem dias que eu vou estar, tipo, super, hiper, mega pilhada pra fazer tudo, e tem outros dias que não. E aí é meio ruim, né? Porque daí o dia que tu não conseguir, tu vai ficar tipo, putz, mas ontem eu consegui. Que merda, sou um fracasso. E não é assim, não é assim. A gente tem que entender que a gente não é robô, sabe? E os dias eles vão ser diferentes. Então, sobre o ócio criativo é isso. Eu vou fazendo pequenas pausas de acordo com como eu tô me sentindo. Tem dias que eu vou direto, assim, 4, 5 horas fazendo as coisas e me sinto bem. Tô super bem, tipo, tô me sentindo feliz, tô produzindo do jeito que eu queria e tudo mais. Tem dias que não. E aí, nessas pausas que eu vou usando pra mais pro lado criativo mesmo. Outra pergunta eu acho que tu contemplou com a tua resposta, que era se tu conseguia separar um tempo pro produtivo e pra ti. Mas tu acabou já respondendo. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tem uma coisa também, Cássia, que eu acho que tu vai lembrar e tu vai poder dizer também, do livro O Poder do Tempo Livre, que tu leu, Olha, né? li. É, esse livro, para quem ainda não conhece, super recomendo. Eu recomendei uma vez, a Cássia viu e ela leu em uma tarde. Ela foi super expressa. Eu falei, tipo, de manhã, chegou à noite. Ah, tô nas últimas 20 páginas. E eu já tava assim. Mas esse livro ele é muito bom. É de um autor aqui gaúcho. É um livro super simples, assim, a linguagem é super de boas, né? Dá super pra entender o que ele tá falando. E ele tenta trazer essa percepção pra gente de que quando a gente fala, ah, não tenho tempo, na real, não é que tu não tem tempo, é que tu tá escolhendo fazer outras coisas. Tu tá botando outras coisas de prioridade. Então, esse negócio de a gente dizer não tenho tempo é um pouco meio perigoso, assim, a gente dizer, sabe? O livro é O Poder do Tempo Livre. Isso. Ele é um livro laranjinha, até dá pra ver ele aqui, ó. Ele tá aqui. Essa coisinha laranja aqui. E ele diz isso, então, não é que a gente não tem tempo, a gente tem tempo, mas a gente escolhe usar ele de outras formas. E aí, quando a gente se sente mal de, tipo, putz, não tem tempo pra mim, na real, quer dizer que o tempo que tu tem pra ti, tu tá escolhendo fazer outras coisas, e isso não tá te fazendo bem, porque tu fica pesando ali, tipo, putz, não tô usando meu tempo pra mim, não tô usando meu tempo pra mim. Então, isso tá pesando, sabe? Então, ele diz que daí é questão de prestar atenção no que tu tá gastando o teu tempo. Porque se tu tá preocupado assim, se isso tá te fazendo mal desse jeito, tu tem que ver como mudar. E aí ele diz que todos os pequenos tempos que a gente tem são tempos. Então, pra mim, bateu muito forte, assim, na época que eu li, que era a questão do tempo que eu perdia no ônibus. Eu encarava aquilo como tempo perdido. Pra mim era super tempo perdido. E, tipo, putz, eu fico 20 minutos aqui, às vezes é meio-dia ou 6 horas da tarde, fico 40 minutos e que saco, sabe? E aí, quando eu li, eu pensei assim, tipo, não, na real, eu só não tô usando esse tempo, né? Eu só não tô usando o tempo a meu favor, eu tô deixando as coisas pra depois e não funciona, porque não existe depois. Então, esse livro é super bom, super recomendo. Eu li, eu gostei bastante. Ele é bem curtinho, dá pra ler em uma Ah, tarde. sim. Sim. Não sei agora se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa pra falar. Vou esperar um pouquinho. Eu não sabia que quando alguém entrava numa live, aparecia pros seguidores desse alguém. Tipo, eu entrei na live e tá aparecendo pros meus seguidores que eu tô na live. Muito doido. A Laís falou, isso porque tu não estuda no Vale. Sim, de fato. De fato, eu agradeço bastante. A gente tinha uma cadeira em RI que era a única cadeira que era obrigatória no Vale, porque o professor dizia para os alunos que os alunos não podiam se formar sem ter uma cadeira no Vale. E aí, e aí ele fazia todo mundo ir pro Vale. Mas aí eu deixei essa cadeira pular. Eu olhei assim para as cadeiras, tipo, tá, eu não vou fazer todas. Qual que eu não vou fazer? Aí eu olhei lá, Vale, eu não vou fazer essa. E aí, no fim, o professor se aposentou. Então agora eu não preciso mais ir pro Vale.
tem mais pergunta por aí? Acho que não. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Tá, e como é que é pra ti? Como é que é o teu dia a dia, assim? Tu acha que tu te organiza bem? Tu consegue fazer as coisas? Olha, depende do dia. Ó, ai, apareceu uma Ai, pergunta. surgiu. Bem, perdeu isso. Não, pra mim, eu vou falar um pouquinho só, porque o meu é rapidinho. Eu consigo fazer, só que também depende muito do dia, eu acho. Eu acho que eu sou bem parecida contigo nessa questão de tipo, fazer na hora que tu tá se sentindo produtiva. Senão tu fica meio tipo, ai meu Deus. Uma coisa que eu Sim. faço muito até agora é anotar o que eu fiz. Porque Sim, quando tu sim. não anota, tu fica assim, meu Deus, eu não fiz nada. Mas na verdade, se tu põe no papel, tu vai ver que tu fez um monte de coisa. Sim, isso é muito bom. E a gente precisa disso, né? A gente precisa se sentir recompensado e sentir que a gente está fazendo as coisas. Eu li uma vez sobre isso, assim, não vou dizer exatamente porque eu não lembro, mas era muito no sentido de que a gente precisa nos dar pequenas recompensas. A gente precisa nos dar esses pequenos prazeres de que a gente está fazendo alguma coisa. Então, tipo, nessa lista que eu faço toda semana, tem os quadradinhos que eu marco o que eu fiz ou não. Então é muito satisfatório, né? Tu fazer um negócio e marcar aqui que fez. E aí tu olha pra cá na sexta-feira e tem mais feitos do que não feitos. Mas isso também é um pouco perigoso, né? Eu sempre falo pro pessoal, assim, que como a gente divide bem os projetos nas tarefas que a gente tem e a gente vai marcando o que a gente vai fazendo, às vezes pode dar ansiedade. De que, tipo, meu Deus, eu tenho muita coisa. E aí, o que eu falo na real, sim, tu tem muita coisa, mas tenta ver pelo outro lado. De que tu tem muita coisa, mas todas essas muita coisas são coisas pequenas. São coisas que tu vai fazer em pouco tempo. E tu pode fazer quebrado, tu pode fazer quando for melhor pra ti. Então, ao invés de olhar pra isso e pensar, tem muita coisa, é tipo, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu vou fazer essa semana. E aí ficar um pouco mais tranquilo com isso. Tinha uma outra coisa também que tu comentou. Eu ia falar, mas agora eu não lembro. Eu anotar pra mim também é bom, porque eu vou deitar assim, pensando, eu sei que eu tenho que fazer. Tá anotado Sim. ali. Porque senão eu fico tipo, meu Deus, o que eu tenho que fazer? É. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei, só pra complementar o que tu disse, de tu fazer quando tu tá te sentindo, né, bem pra fazer. Mas existe um sentimento que eu já percebi que pra mim ele é um pouco perigoso assim também, que é aquele tipo, tô com uma preguicinha, não, sei lá, tô a fim de não fazer nada, sabe? E esse sentimento pra mim eu já percebi que ele não é verdadeiro em si, ele não é um negócio assim que eu realmente preciso escutar ele e não fazer as coisas que eu preciso fazer. Ele, na real, é só uma barreira na minha cabeça. Que eu tô dizendo pra mim mesma que eu posso deixar pra depois. E isso é muito perigoso, porque às vezes tu não pode deixar pra depois. Às vezes é justamente esse pensamento de, eu posso fazer depois, agora eu vou descansar um pouco, sendo que já descansou antes. É justamente esse sentimento que vai deixar tu acumular as coisas. Então, às vezes eu não tô me sentindo muito afim de, tipo, desculpa. Às vezes eu não tô me sentindo muito, tipo, quero muito fazer isso, mas eu sei que eu preciso fazer. E aí, mesmo que eu tenha essa preguicinha, eu fico meio tipo, não, eu vou abrir o computador e vou começar a fazer, nem que seja a primeira letra do PowerPoint. Mas é realmente começar a fazer o negócio, sabe? Porque daí, de repente, enquanto tu tá fazendo, tu tá curtindo. E aí isso vai te fazer terminar bem, vai te fazer terminar feliz, e tu ainda vai marcar ali o xizinho, né? Terminei a tarefa. Então, esse sentimento de preguicinha, assim, de posso deixar para depois, que ele é bem perigoso. E é muito. A gente precisa ver isso com mais consciência. De o que realmente. Será que eu realmente posso deixar para depois? Será que isso não vai fazer eu acumular ali na quinta e na sexta? Será que isso vai me tirar horas de sono depois? Então, tem esse negocinho, assim, que tá sempre na minha cabeça. E é exatamente o que o meu tio colocou agora, de tu não pode deixar para depois. Porque depois vai surgir mais coisa, vai ter outras prioridades e aí tu deixou tudo acumular. Tem outras perguntas aqui. Agora surgiu bastante pergunta. Como tu consegue dar prioridade pra ti? Tu falou sobre o tempo livre pra ti, mas tem questões de tarefas que só geram algum resultado pra ti. Como que tu encara isso? Boa. O que eu faço, né? Quando eu vou dividir as minhas tarefas, eu boto aqui o hashtag vida. Então, tipo, são tarefas que são minhas.
talvez elas tenham a ver com a minha família, com pessoas assim, mas não é necessariamente profissional. E aí aqui eu coloco as tarefas que são minhas. Então, por exemplo, o meu tio tá aqui, né? E aí, na semana passada, a minha avó me mandou uma mensagem dizendo que ela tava com saudade, que ela queria que eu ligasse pra ela e tudo mais. E aí eu sabia que se eu não parasse e realmente pensasse, eu preciso fazer isso, eu ia deixar pra depois. E aí talvez eu não fosse ligar pra minha avó, por mais que eu quisesse falar com ela, aí eu penso, tipo, não, segunda-feira eu preciso parar e fazer as coisas, eu não vou ligar pra ela. E aí eu botei nas tarefas, ligar pra avó. E aí eu realmente liguei, então eu sabia ali, eu me organizei e fiz, tipo, não, na quinta-feira à tarde eu vou conseguir ligar pra minha avó e vou conseguir bater um papo com ela. E aí eu fiz isso. Então, tipo, essas pequenas coisas que dão satisfação, sabe? Às vezes eu quero fazer a sobrancelha, eu quero hidratar o cabelo, eu boto aqui. Porque daí quando eu for organizar minha semana no calendário, eu consigo separar um tempo, eu consigo ver assim, quarta-feira à noite eu geralmente não boto como tempo produtivo, assim. Mas quarta-feira à tarde, quinta-feira de manhã eu vou conseguir fazer essas coisas. Eu faço também com dar banho nos meus cachorros, eu vou botando essas coisas assim também. Então isso me ajuda muito a ter tempo pra mim e lembrar que eu preciso fazer essas coisas. Porque eu sou uma pessoa que é muito fácil, tipo, eu juro pra vocês, é muito fácil eu entrar no modo trabalho, assim, e sair fazendo as coisas. Depois eu vou fazendo as coisas. E aí eu só paro meia-noite quando eu já tô muito cansada. E aí eu olho assim, tipo, putz, já é meia-noite, não comi, não tomei banho, não fiz nada. Então, João, eu juro, é um negócio muito louco, porque eu vou fazendo, e vou fazendo, e vou fazendo, e aí eu não vejo a hora, assim. E pra mim é muito fácil cair nisso. Muito, muito fácil mesmo. Então, o meu namorado me ajuda muito com isso, sabe? Às vezes ele olha pra mim assim, tá, amor, não é hora de parar? Será que você não precisa parar, assim? Tipo, já são 8 horas. Não dá pra fazer essas coisas amanhã. Tem, tem uma pergunta da Indrize. Por tua experiência no NED, tu acha que ir em busca de sempre ter coisa pra fazer é melhor ou ter menos função pra fazer e se acostumar a ter poucas tarefas aumenta a produtividade? Calma que eu preciso ler isso de novo. Foi grande. Uhum. Ai, tá. Isso é uma pergunta. Ai, é uma pergunta muito difícil pra mim. Porque eu tenho esse problema de pegar muita coisa pra fazer. E é um problema pra mim. Então, eu falei pra vocês, no lado profissional, eu tô em 3 lugares ao mesmo tempo. E 3 lugares que me demandam bastante, 3 lugares que eu preciso estar. Então, pra mim é um problema. Eu penso assim, eu pensei, vou entrar no NED. E aí surgiram mais 2 coisas, então eu fui lá e peguei essas 2 coisas, porque eu pensei, eu vou ter tempo. Não vai ser problema. E eu sempre faço isso, sempre fiz isso. Da época do cursinho, eu comecei a fazer essas coisas. Então, eu tenho aprendido muito que, pra mim, eu preciso ter essa sensação de que eu tenho bastante coisa pra fazer. Pra mim, eu preciso sentir que eu estou sendo super, hiper, mega produtiva no lado profissional. Eu preciso sentir que, enfim, sabe, eu tô tendo esse sucesso profissional que dentro de mim eu preciso. Claro que é um negócio que eu preciso tratar mais com psicólogo, com terapia e tudo mais. Não tem como, assim, a gente precisa de ajuda profissional para isso. Mas eu acho que isso é um negócio muito pessoal, sabe? Eu já vejo pelo meu namorado, ele tá feliz, ele tá bem, tendo NED. O NED e a faculdade são as únicas coisas que ele faz. E para ele isso é bastante, para ele isso tá ótimo. E aí a questão de não botar juízo de valor sobre isso, sabe? Não é porque eu tenho 3 coisas profissionais que eu vou julgar ele por ter escolhido uma. E aí a questão de, tipo, o quanto essa uma toma do tempo dele, o quanto essa uma toma da energia dele, e o quanto essas 3 tomam da minha. Talvez essa uma dele equivalha às minhas 3. Então é muito pessoal, assim, e pra mim isso é um problema, né? Que eu tenho esse negócio de, tipo, vai dar tempo, eu consigo, eu dou conta. E às vezes não dou. Então a quarentena foi bom por esse lado, assim, de que eu tô conseguindo dar conta. Mas se eu tivesse com a faculdade, tivesse tendo que me deslocar, eu estaria muito pior. Fui contemplada com teu comentário. É uma coisa muito pessoal, assim. É super, hiper, mega pessoal. E pra quem é como eu, é um negócio assim, que a gente precisa realmente buscar ajuda profissional para ter mais consciência sobre isso. Porque eu percebo que eu faço essas coisas muito no inconsciente, muito no automático. Tipo, tem um projeto grande aqui para fazer, me dá que eu vou fazer. Quero fazer tudo. E isso não é bom. Não é bom nem pra gente e nem pros times que a gente tá. Porque às vezes a gente pode estar passando a imagem, passando a sensação pros nossos colegas de que a gente não acha que eles podem fazer bem também.
de que tu acha que tu vai fazer melhor. Enfim, talvez possa ser isso, sabe? Mas não é um negócio que tu tá agindo conscientemente. Tu não tá realmente fazendo isso porque, tipo, eu faço melhor que qualquer pessoa. É um trabalho mais a fundo, assim. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa. A gente tem mais alguns minutos. Já passou quanto tempo? Já passou, já é 4h37. Por meia hora. Nossa! Meu Deus! Muito rápido. Ah, abraçar o mundo com as pernas, já dizia minha mãe. Sim, é muito assim. E uma coisa que eu percebo muito, assim, é que aquela pergunta do ócio criativo ficou na minha cabeça, né? E, tipo, como é que eu lido isso, assim, com o dia a dia? E eu acho que é muito porque eu já trabalho com as coisas que demandam a minha criatividade, assim. Então, a minha criatividade vem muito do lado artístico, do lado criação visual, de, tipo, artes e coisas assim. E aí, eu trabalhar com comunicação e eventos já permite que eu use esse lado, né? Então, às vezes, o que eu faria à noite, de, tipo, parar e desenhar um pouco, parar e pintar alguma coisa, eu já estou usando para o NED, por exemplo. E aí eu faço isso à noite, porque isso me dá muito prazer. Eu falo assim pro nosso time que, tipo, às vezes eles perguntam assim, não é muita coisa, tá tudo bem e tal. E eu penso, tipo, eu tô amando fazer isso. Porque eu adoro ficar criando essas coisas, eu adoro criar essas artes todas. Então, ao mesmo tempo que eu tô trabalhando e fazendo algo pra organização, eu tô fazendo pra mim também. Porque eu sei que isso me dá um prazer imenso e é como se eu estivesse fazendo pra mim. Surgiu uma pergunta do Edu Neves. Você acha que é importante montar planos de ação semelhantes ao que fazemos no trabalho e fazer para a nossa vida pessoal? Sim, sim. Para mim, sim. Porque é o que eu falei, né? Eu entro muito no modo automático, vou fazendo tudo que precisa ser feito e eu não tenho um freio na minha cabeça. Isso é muito ruim, porque daí eu não penso quando eu preciso fazer as coisas para mim, acabo sempre deixando o meu para depois. E aí, se eu não crio planos de ação para mim, se eu não crio realmente tarefas para mim, assim, ou até desenvolvo os meus projetos em etapas, eu deixo para depois e eu não faço. E o meu é exatamente isso, assim, tipo, eu digo para mim, vou fazer depois e nunca mais faço. E é esse deixar para depois que é muito complicado. A gente precisa realmente ter muita atenção nele, que é muito fácil deixar para depois e nunca mais fazer. Então, para mim, é super importante. Tanto que aqui sempre tem várias coisas para mim. E aí envolve as mais diversas coisas. Tipo, nessa semana eu queria resolver uns negócios de começar a investir. Aí coloquei também completar o meu LinkedIn. Daí eu falei, né? Tipo, tinha que ligar para minha avó, botei ligar para minha avó. Aí eu tenho que dar banho no cachorro, eu boto aqui dar banho no cachorro. Então eu misturo tudo assim na minha vida. Mas pelo menos eu sei que tá aqui. E eu não esqueço que eu tenho que fazer. Agora, outra pergunta do Fernando. Como conciliar a vida pessoal com a vida profissional com a pessoal sem misturar e condenar um dos dois? Colocar limites nos horários para os dois? Que tu tinha falado antes. É, eu acho que pra mim é um pouco mais fácil, porque eu não tenho família pra cuidar. Começa por aí, né? Eu cuido de mim, cuido no máximo de cuidar do meu relacionamento com meus pais e prestar atenção de ficar tempo com eles e tudo mais. Mas eu não tenho uma casa assim nas minhas costas, né? E eu acho que quando a gente tem, isso pesa muito mais e fica um pouco mais complicado, assim, a gente pensar em como realmente conciliar. Mas o que me ajuda mesmo é pensar como eu tô me sentindo. E, tipo, eu sei que pra mim é muito importante chegar no final do dia, a hora que meu pai chega em casa, e passar meia hora com ele. Então, às vezes eu pego o meu computador e vou pra sala, fico do lado dele, sei que ele tá ali tentando falar comigo e tudo mais, converso um pouco com ele, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo alguma coisa. Mas aí eu sei que tem horas que eu vou precisar prestar atenção nisso, e eu também posso estar de saco cheio do trabalho. Então, eu vou muito por como eu tô me sentindo e como as outras pessoas estão se sentindo também, né? Porque às vezes acontece, tipo, eu tô com meu namorado e aí eu tô aqui, né, animada, fazendo as minhas coisas, fazendo lá as minhas tarefas, e aí ele olha pra mim assim, tipo, amor, já são 10 horas. Será que tu não pode ficar aqui um pouco comigo? A gente vê uma série, alguma coisa assim? E aí eu, tipo, real, não tinha me dado conta disso. Então vai muito de como as pessoas ao meu redor estão se sentindo também. Às vezes eu sei que meu pai vai querer ficar conversando, às vezes não. Às vezes ele também tá afim de ficar no canto dele.
Então eu vou prestando atenção nisso, assim, tanto no que eu tô sentindo, no que eu preciso, quanto o que as pessoas do meu lado precisam também. Obrigada, Amanda. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que era isso. A gente já chegou Boa. nas 4h40. Muito obrigada por, Imagina, eu que agradeço. por... Adorei a conversa, foi muito bom. Acho que o pessoal gostou também. Bom, se Então, precisarem, eu tô sempre aqui, vocês sabem disso. obrigada. Beijão. Beijo. Até mais.